Carnaval saudável. Esse é o nosso tema. Bem-vindos que estão entrando. E eu, antes da gente começar, eu quero fazer uma provocação, um aquecimento. Eu quero perguntar o que planeja, o que espera em termos de resultados depois desses 4, 5 dias aí de feriadão. Qual é o que tu considera como um desafio e o que te assusta pensar no feriado de carnaval? Aqui em Porto Alegre agora, nesse momento, está caindo o mundo, muita água. Então, pensando nisso, o que nos espera? São dias de feriado dentro de casa porque está chovendo? Vai para a praia e o tempo não é tão bom quanto a gente gostaria? A gente vai pegar um avião e não sabe muito bem como é que vai ser o lugar que a gente vai? Então, eu perguntaria assim, o que está planejado? O que vocês esperam desse feriado? Que desafio vocês imaginam que vão encontrar? E o que assusta pensar nesses dias? Para quem está cuidando peso, balança, preocupado com seu excesso de peso, qual o sentido que tem o carnaval? Vai ser um tempo mais ocioso, onde a gente vai ter descanso, vamos poder dormir sem ter hora para acordar, vamos poder fazer uma cestar depois do almoço, então vai se dormir mais, mas ao mesmo tempo vai ficar muitas horas acordado, vai entrar a noite adentro com amigos, com churrascada, com eventos. O álcool é preocupante, o pessoal bebe demais, se planeja para rodadas de chopp, cerveja ou espumante porque está quente. Então comecem a pensar em tudo que pode vir pela frente para a gente pensar num carnaval saudável. Pode ser saudável, depende justamente desse planejamento. Hoje eu fiz um atendimento com uma pessoa e ela estava avaliando agora com menos 12 quilos. Ela estava dizendo, uma coisa está sendo diferente nesse tratamento. O que tu está contribuindo na minha vida é o aprendizado de uma consciência, um pensar sobre o que eu como. E ela falou isso porque ela disse que nunca pensava. Vinha no piloto automático, quando ela via, ela comia. Hoje, como ela pensa antes, ela tem um tempo para planejar o que compra, o que leva consigo para o seu ambiente de trabalho, o que ela vai ter de opções em casa para uma emergência se organizar, como o almoço que eu fiz hoje, que eu vou repetir agora no jantar, folhas lavadas, orgânicas, já higienizadas, uma espiga de milho, que eu cozinhei rapidinho e vou debulhar ali nas folhas, cenoura, que também já está cozida, vou picar ali, botei umas sementes de girassol, a proteína foi o atum, que pode ser um franguinho desfiado, eu botei um pouquinho, metade foi no almoço, metade vai ser na janta, que eu vou complementar com creme de ricota, pode ter um ovinho junto, enfim, criatividade. E coloquei uma manga que estava na geladeira, então ficou uma salada completa, refrescante para o calorão que estava hoje na hora do almoço. Isso, eu preciso ter todos os ingredientes em casa para poder comer, tá? Então, uma primeira dica para o carnaval saudável: abastecimento de coisas legais, gostosas. Se tem vontade de comer doce, daqui a pouco ter a banana congelada para fazer um sorvete, ter umas tâmaras frescas, que elas são bem doces, aquelas jumbo. Pensar em sacolé, picolé, quem tem criançada em casa. Investir em opções, em frutas, né? Sempre melancia maravilhosa, uva cor-de-rosa que tá divina. Então, à medida que o abastecimento está ok, e o jantar, que vai vir uma galera em casa, um risoto de camarão, né? Uma fornada de um peixe legal, uma proposta de fazer um galetinho no espeto para não ficar só a carne de gado. Lembrem que carnaval, para quem vai para as festas, representa um turno longo, então a noite vai ser longa, com muita oferta de bebida e de comida. Então, se a gente puder manter a rotina de várias refeições ao dia, para nunca chegar com fome na hora das festas, ou para não ficar a madrugada inteira, né, sem comer, e quando vai ver tá com fome realmente,
e ter as opções. Eu vou fazer um cachorro quente para todo mundo que chega no final da festa de madrugada. Por que não? Se eu tiver uma salsicha de peru, se eu tiver um pãozinho para cachorro quente, mostarda, molhinho, eu posso muito bem tanto fazer isso como um lanche de vespertino, para me preparar para uma janta e não ter tanta fome, como na madrugada depois de uma cervejada. Eu gosto de pensar também em creminhos, caldinhos quentes, principalmente para a galera que bebe, né? Então, se vai estar refrescando a temperatura, cai muito bem um caldinho de feijão, um caldinho de moranga, um consomê de tomate, quente ou frio, dá para tomar sempre, né? Então, isso tudo eu tô falando que para um feriado saudável de carnaval, a gente tem que estar planejando, pensar antes, se organizar, tanto na gastronomia. O que a gente gosta de comer? Estrogonofe, beleza. Estrogonofe, pensando na Sandra, se a gente faz com requeijão, creme de leite ou iogurte desnatado, natural, sem sabor, a gente tem agrada todo mundo, um arrozinho, uma salada, e é um prato único para quem tá com a galera da pesada, né? Assim como um espaguete, assim como um carreteiro, uma galinhada com arroz. Então, tudo isso pode ser feito desde que desengordurando, evitando de deixar a fritura tomar conta do pedaço. Né? Porque às vezes o mais fácil, que não é o mais legal, é as batatas fritas, essas pré-prontas que vai rolar, mesmo no forno não vai ser legal. E pensando assim, que dias quentes, com abuso de álcool, o que é fundamental? Hidratação. O tempo inteiro a gente tem que estar bebendo. Quem está bebendo, consumindo álcool nos dias de festa ou de baile, tem que beber antes, durante e depois água. O tempo inteiro a água tem que estar presente, né? É muito fácil as pessoas desidratarem e terem daqui a pouco uma indisposição gástrica, porque acabam comendo de repente errado, gorduroso, e com o calor e mais a bebida, e daí tá feito o estrago. Então, de qual o desafio, o que assusta vocês na entrada de um feriado? Vai ter muita gente dentro de casa e trazendo e pensando em coisinhas, em bobagens. Essa é uma possibilidade. Por isso que a gente pode pensar, o que eu como saudável, legal, que é fácil e que todo mundo vai comer junto. Porque daí, quando a gente se reúne em comunidade, né, tanto de familiares como amigos, vizinhos de praia, da serra, do sítio, começa a ter ofertas. E a ideia, sempre eu considero mais prático e mais fácil, trazer as pessoas com a gente. Convidar as pessoas para que elas desfrutem das coisas que a gente está comendo e que são legais. Para isso, a gente precisa pensar o que é legal na minha proposta alimentar desse feriadão. Então, o que é um carnaval levinho? É aquele que a gente procura comer frutos do mar, carnes brancas, o próprio peru lá do Natal, Chester, a gente pode oferecer, assar, né? Franguinho assado, comidinha tipo yakisoba chinês. É algo que é prático, rápido, que vai bastante vegetal e não precisa de gordura, só o shoyu para temperar. Então comecem a pensar, a galera gosta de uma lasanha. Beleza, um prato único que se monta uma, duas travessas e dá para todo mundo. Flávia, mas é desafiante para mim as beliscadas da tarde, começam os aperitivinhos. Então pensem, um aperitivo antes do jantar pode ser diferente, ele pode ser... Há pouco agora no grupo a gente falava de fazer cogumelos recheados, com cebola, um queijinho qualquer, que pode ser até um brie, um gorgonzola, para dar um toquezinho, mas tu tá comendo cogumelo, que é vegetal, super saudável. Então pensar em aperitivos de talos de cenoura, de aipo, pepino japonês, que é uma coisa crocante que a gente gosta de mastigar, e pode ficar enfeitando uma mesa e colocar com molhinho ali, um molhinho mais leve. Então a gente pode pensar em lanches durante o dia, um sanduíche aberto, ovinho de codorna, os palitinhos esses de vegetais. Se a galera é acostumada a comer, quer bolo, quer torta,
faz um bolinho de banana no forno. Hoje, gente, com os recursos da internet, a gente entra em qualquer Instagram, qualquer Facebook, pesquisa de Google, a gente descobre maravilhas. O que não pode acontecer? Cair na mesmice, e daí, considerando que é feriado, é fim de semana prolongado, a gente tá mais ocioso, tá mais em casa, daí chega uma hora que, eu quero comer uma coisa boa. E a coisa boa, ela deve existir, claro, aquilo que é o diferencial de um feriado, aquilo que eu vou me presentear alimentarmente falando, né? Mas não precisa ser todo o tempo. Então, vai nos ajudar muito a oferta de vegetais variados, almoço e janta, frutas em abundância ao longo de todo o feriado, para que se possa comer 3, 4 tipos de frutas ao longo do dia. E com isso, o estômago vai tendo menos espaço para as besteirinhas, para pensar em bobagenzinhas, entende? Então, isso tudo que a gente está falando aqui é uma forma de planejar feriados sob o nosso domínio. Quem tem obesidade tem uma doença de descontrole, semelhante ao alcoolismo, né? Ao tabagismo. Quando eu bateu qualquer emoção no meu peito e eu boto para dentro, sem prestar atenção na comida. Quando a gente começa a processar, então eu senti, eu vou pensar sobre o que está acontecendo, para depois comer, eu passo a fazer escolhas melhores. E esse tripé desse pensamento vai fazer com que eu tenha o quê? Controle sobre o meu descontrole. Aquilo que normalmente, quando eu abri uma caixa de qualquer coisa e foi. Abri um chocolatinho quando vi comer a barra. Abri uma caixa de bis e não terminei, não encerrei enquanto não comi toda a caixa. Isso é descontrole, né? Uma coisa é eu me organizar que eu quero fazer um feriado de carnaval detonando. Também pode. Eu até a semana que vem começa um programa especial pós-carnaval, que depois eu falo para vocês. Mas outra coisa é eu pensar, eu tô pegando a estrada, começa por aí. Eu, Flávia, vou pegar a estrada já com uma bolsa térmica, com 2 garrafas de água mineral congeladas, que elas já vão servir de gelo para a bolsa térmica. Ali eu vou colocar frutas fáceis de carregar, papel toalha. Vou levar 2 sanduíches que vai servir, se a minha distância é longa, que vão servir de almoço. Ou seja, se eu vou parar num boteco, é para tomar um cafezinho, tomar até uma Coca-Cola, se eu tiver com muito sono, uma Coca-Cola 0, porque não, é uma coisa excepcional. E ali tem cafeína, que é o que eu estou precisando para pegar uma estrada longa. E vou ter muitos recursos nessa bolsa térmica, principalmente frutas que não vão estragar. Um iogurte de bebê, por exemplo, para quem gosta, castanhas oleaginosas, são recursos para um rock, né? Biscoitinho de polvilho, biscoitinho de arroz. Quando eu tenho esses recursos, quando eu vou parar num restaurante de estrada, pessoal, eu não vou precisar comer aquelas ofertas de pão caseiro, cuca recheada e pastéis fritos. Até que vamos pensar em proteger nosso estômago, porque o carnaval vai estar recém começando. Se eu tenho essa bolsa térmica recheada, eu posso fazer uma parada para esticar as pernas, fazer xixi, tomar um cafezinho, eu tenho ali a minha fruta e tudo certo, eu sigo viagem. Então, nosso planejamento da estrada começa com recursos para comer. O que mais? A gente precisa pensar o que eu vou encontrar nessa viagem. Eu estou indo para o hotel, então eu posso abastecer o frigobar do hotel com pequenos lanches, porque quem está em hotel vai acabar almoçando, jantando, fazendo as refeições principais fora de casa. Talvez faça um café da manhã mais abundante. Talvez consiga eleger um café da manhã, como eu indico, que é olhar o que está sendo servido. Se servir do ovinho, o pão integral, um pingado, mais café do que leite para economizar ali nos queijos, comer um fiambre, um ovinho desses que sempre tem em qualquer hotel e pousada, frutas que estiverem cortadas. Vou evitar suco de laranja e de uva porque são extremamente hiperglicemiantes e calóricos.
E depois que eu tiver sentado à mesa e comido tudo isso, eu vou perguntar pro meu estômago se eu ainda tô com fome e talvez eu vou provar um bolinho ali que foi feito, uma baiana, que a gente sabe tudo. Ou vou pegar uma tapioca, enfim. Então o café da manhã tá abastecido. Alguns lugares deixam a gente levar a fruta inteira pra rua, uma maçã, uma pera, um pêssego, uma banana. Se não, é a hora de uma caminhada nesse feriado, onde eu vou abastecer frutas e alguns lanchinhos básicos. Eu já cheguei a botar no meu frigobar uma caixa de aveia e um iogurte de bebê. E daí isso era um lanchinho vespertino antes de sair para passear e escolher onde ou o que jantar. Né? Então, assim, se eu chego num jantar depois de um dia de passeio, de descanso, onde eu pude ir escolhendo um peixinho na hora do almoço, bastante vegetais, se eu fiz um lanchinho na hora do banho e produzindo para a noite, eu não vou chegar no jantar com fome. E daí, seja num hotel, numa pousada, num Airbnb, ou em quem está na sua residência, do litoral, da serra, de algum lugar especial, a geladeira tem que estar abastecida, com opções saudáveis. E daí eu vou poder pensar num salmão no forno, com alcaparras, com manga, com leite de coco. Aí eu vi que a Nara entrou. Uma vez eu comi na tua casa, Nara, era um salmão, como se fosse uma moqueca de salmão no forno. Uma delícia aquilo, né? Então a gente pode pensar em coisas que são deliciosas e que vão cair bem em noites quentes, noites que talvez rolem drinks e bebidas, dias intensos de vida comunitária, familiar e comunitária com os vizinhos. E o que a gente pode oferecer para todos? A gente precisa aprender, dominar essas rédeas desse cavalo para poder fazer escolhas. E daí a gente para de falar em restrição alimentar, jejum, privação, low carb, que só no dia de hoje eu vi 3 situações de falta de carboidrato na tentativa de controle do peso, e isso vai dar um tiro no pé, né? Porque a pessoa vai com mais fome, fica sem energia. O carboidrato é uma fonte de energia para a gente ter força, para o nosso cérebro pensar. Então, uma pessoa que trabalha muito ou que se exercita muito, se ela não comer a fonte principal de energia, ela vai ter estafa. E não vai emagrecer por quê? Porque vai bater a fome e ela vai acabar comendo muita proteína animal. Então, eu não como o carboidrato, o arroz e feijão, o pão. Agora de noite o milho que eu vou comer, uma batata doce, um macarrão, um nhoque. E eu vou comer o quê? Eu vou comer muito mais carne. E daqui a pouco vai me dar também a larica do doce. Porque quando eu como carboidrato e frutas, isso se transforma em açúcar, necessários para o corpo. São fontes de carboidrato importantes porque se transformam nesse açúcar que a gente usa como fonte de energia. Então, vamos apostar nessas informações de comer saudável, de tudo, e para com isso ter o controle da situação daquelas que forem especiais. A gente vai sim no carnaval comer algo especial, beber algo especial. Por que não? Porque não é essa cena que vai nos deixar sair de um programa de autocuidado alimentar. É possível ter segurança, se sentir protegido num ambiente de feriado, carnaval, festivo e conjunção. Sim, se a gente planejar, organizar as compras, pensar em cardápios alternativos, fazer uma enquete: que alimento as pessoas estão com saudade, que estão com vontade de comer. Porque até um crepe na praia pode rolar, uma espiga de milho para quem está na beira. Mas eu observei no final de semana passado que as pessoas estão indo com aquelas caixas térmicas grandes. Olha, praticamente todos têm no seu guarda-sol uma caixa térmica. Provavelmente, né, gente, cheia de cerveja. Mas o que pode ter em quem está querendo um carnaval saudável? Frutas lavadas, embaladas no saquinho ou no papel filme ou no papel alumínio.
com gelo ali para preservar. Eu posso levar um sanduichinho para quebrar uma tarde. Se a gente está fissurado por praia, vai ficar até as 3 da tarde para almoçar mais tarde. Eu posso inverter os lanches, porque a regra é não chegar com fome. Então, se nessas caixas térmicas a gente tiver recursos, a gente não vai chegar detonando as paredes da casa ou do restaurante. Entendem? Então, a dica é essa. Carnaval saudável, ele acontece com compras, levando coisas, escolhendo, à medida que eu estou alimentada, que eu não estou com fome, eu vou escolher, um picolé de frutas, legal. Ou comer um picolé de frutas na beira da praia, ou quando está todo mundo indo na sorveteria, a gente encontra aqueles buffet de açaí, cheio de meleca em cima, ou de sorvete com muita coisa calórica, mas a gente encontra sorvetes artesanal, como o Gianluca Zaffari, como o Primo, como várias sorveterias que estão por aí. A gente saboreia o gosto e isso vai fazendo... A gente não precisa das melecas que estão em cima, né? Então, escolher melhores. Assim como a gente pode fazer também o nosso sorvetinho em casa, que tem até receitas aqui no Insta, né? Se a gente para de fazer dieta e começa a pensar em autocuidado, a gente vai para uma linha que é muito mais light. Aliás, o nome da clínica é Leve Flávia Felipe, com essa proposta, né? Para que a gente não fique se privando, com isso ficando mais rígido, controlador, porque quem tem obesidade acaba ficando sendo controlador, perfeccionista, autocrítico ao extremo. Então, meio que pega uma chibata e fica se chicoteando, se tratando mal porque não fez como gostaria, como desejaria, ou como imaginou que deveria fazer. E quando a gente fica assim com essa culpa, com vergonha e com muito autocrítica, normalmente a gente fica frágil, vulnerável e faz o quê? A gente come para recuperar, para se compensar. E daí fica no ciclo vicioso da doença, obesidade. Então, para romper isso, a gente escolheu no Leve um programa, vamos comer de tudo, vamos comer saudável e vamos prestar atenção no que está mudando. Ontem mesmo, num atendimento de grupo, uma pessoa disse, olha, eu até essa semana estou igual, mas ela estava fazendo a live ao ar livre, às 7 da noite, porque levou o filho para uma praça e resolveu falar com a gente ao ar livre. E ela disse, eu fui fazer as unhas e a manicure disse, nossa, o que tu fez que as tuas unhas estão tão fortes? E ela ficou pensando, eu acho que é o que eu tô comendo. Alimentação é tudo, né, pessoal? Como dizia, né, o nosso filósofo Hipócrates, né, que o nosso remédio seja o nosso alimento. Então, o nosso remédio para quem quer emagrecer é o alimento. O alimento variado, colorido, aquele que a gente gosta de comer, não aquele que é um sacrifício. Eu estava falando há pouco num atendimento em grupo de uma pessoa que gosta de comer pastel. E quando a filha pede, ai, mãe, vai ter pastel hoje? Ok, faz o pastelzinho, aquele tradicional da massinha pastelina de supermercado, que ninguém tá aí para ficar fazendo massa de pastel, né? Vai rechear e vai colocar no air fryer. E enquanto a gente prepara isso, tá rolando um prato bem lindo de salada para comer beliscando, como aperitivo, com talos de pepino japonês, cenourinha em palito, aipo pro rock, pode ter até um molhinho acompanhando, tomate uvinha, que a Líbera que está nos assistindo contou que a filha devorou 2 caixinhas ontem. Imagina que delícia! Uma criança que vai comendo assim é porque a família está oferecendo. Não é porque ela simplesmente resolveu que ela gosta de comer nabo. Ninguém vai comer nabo se não tiver isso em casa. Ninguém vai comer sorvete de frutas se isso não estiver sendo oferecido. Então, a ideia é essa. Abasteçam na sua casa de coisas gostosas que seja para todos. Porque aquela pessoa que está em dieta, ela está excluída do grupo. E o que a gente está falando aqui é um pouquinho diferente. Nós vamos incluir as pessoas que convivem com a gente num programa saudável, que foi exatamente o que uma querida que está me assistindo hoje fez. Ela pegou a filha, os netos, a babá, que é a cozinheira, e levou todo mundo para minha sala. Porque o projeto é familiar, de aprender a comer certo, de passar esse carnaval
com pequenos ajustes que vão fazer toda a diferença numa semana. No bem-estar, ninguém vai ficar com diarreia, com vômito. Não vão comer maionese na rua. Não vão comer fritura no calor, no verão. Entende? Então, por aí são as dicas de um carnaval que pode sim ser saudável. O que é saudável? Eu adoro o atendimento infantil porque a gente pergunta e eles sabem fazer a diferença, né? O que é saudável, o que não é saudável. O que não é saudável a gente não vai deixar de comer, mas a gente vai comer com menor frequência e menor quantidade. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver bem alimentado. A pessoa que está em restrição há dias sem comer nada e que está desidratada, deixa eu tomar um gole aqui, ela com certeza vai ter descontrole na hora que as ofertas rolarem soltos nesse feriadão. Entende? Então, pensem em que coisas especiais vocês querem comer. Na cidade que eu vou tem um sorvete, um Fredo argentino que vale a pena comer. Opa, isso nunca engordou ninguém. Não, no lugar que eu vou, a pousada, fazem uns cafés da manhã maravilhosos. Então tá, vai ficar ali 3 noites, seleciona. Eu vou primeiro garantir meu café certo e depois eu vou provar hoje uma coisa aqui. Ou então vou dividir com quem tá comigo pequenas provinhas para eu poder provar de tudo. Mas a galera vai num rodízio de pizza. Ok? Preferencialmente, alguns já servem saladas nos rodízios, né? Eu acho uma ideia bem legal. Mas se não tiver, a gente pode pedir algumas pizzas com mais vegetais, né? Mais artesanais, essas pizzas, com um sabor que não seja pancadaria. O que é a pancadaria? Tudo que tiver muita gordura, por exemplo, linguiças, calabresas, estrogonofe, porque vai ser feito com creme de leite e muito queijo. Né? Então, se a gente vai em pizzarias que são mais preocupadas assim com o paladar do seu cliente e não com aquela coisa de encher barriga e fazer campeonato de comer 30 fatias. Então, esse planejamento do que vale a pena comer onde eu estiver é fundamental. E o outro ponto que eu vou frisar é o que a gente faz com o feriado, encarnando o nosso ser saudável. Eu vou pensar que eu vou dormir sem hora para acordar. Eu vou fazer cesta depois do almoço. Flávia, estou levando 2 livros para devorar. Talvez vou deixar um pouco de lado as redes sociais, né? Eu vou me preocupar muito mais no contato com a natureza, o nascer do sol, o pôr do sol. O que preenche a vida de cada um e que dá um prazer enorme quando vocês estão no ócio, naquele tempo que até é produtivo, descansar. A Líbera está dizendo, descansar, respirar, escutar música, né? Carnaval, né? Desligar daquilo tudo que nos atormenta muitas vezes, né? Um feriadão é para isso. E para aquelas pessoas que são mais festeiras, também é para festear. E o festear não envolve detonação em bebida e em comida necessariamente. Eu posso intercalar, até para poder aproveitar mais a festa, para ter fôlego, né? Bebendo sempre muita água. Água de coco é uma coisa legal na beira da praia, principalmente para quem for se arriscar numas caminhadinhas. Os professores de educação física sempre alertam que a gente não caminhe na beira da praia de pé no chão. Então, se vai molhar os pezinhos, vai ser uma caminhada dentro da água, onde a areia é mais fofinha, e uma caminhada limitada. Aquela caminhada que a gente, quero 30, 40, 1 hora, é de tênis, seja meus pés branquinhos que digam, né? Parece pé de pato. Caminhar de tênis sempre. Depois, quando vai ficar lagarteando, conversando com os amigos, daí sim bota o chinelinho ou o pé no chão. O pé no chão vai nos energizar. Então, a parte das questões alimentares, que eu já falei bastante aqui hoje, a gente tem que pensar nesse carnaval saudável em termos de cabeça, de saúde mental.
que acontece quando a gente faz esse desligar da tomada. Então, o descanso e o desligar. E essa conexão faz com que a gente se pegue dando gargalhada, aliviando as preocupações que a gente leva com a gente durante a semana e na pauleira. Depois desse feriadão, provavelmente até domingo da outra semana, a gente vai ter o início do ano oficial, que vem escola para as crianças, que vem, às vezes, os exames de rotina que a gente quer colocar em dia, e todas as demandas para quem trabalha, não é? Então, pensando que o ano vai começar depois do feriadão, eu desejo a todos um feriado de luxo e não de lixo. E esse luxo, para quem está em algum lugar que possa desfilar, coloca as tuas melhores roupas, aquelas que tu se sente bem feliz com elas. Usa o teu melhor perfume nesse passeio. Faz a tua hidratação corporal, que é o contato com o teu corpo. Vai se sentindo bacana, porque com certeza se a gente vai nesse espírito, a comida é segundo plano. E quando a gente está se sentindo bem, lindos, maravilhosos, o que a gente faz? A gente também seleciona o que come, curte o que está comendo. A gente prepara o que está comendo e saboreia, porque o nosso paladar vai ficando diferente também. Dá sempre pra gente dar um jeitinho de fazer o nosso próprio cuidado e participar das festas. Eu acredito nessa flexibilidade. Em alguns momentos não tem o que fazer, a gente entra junto com a gandaia. Em alguns momentos que é possível, a gente come do jeito certo, né? Eu tô falando demais hoje, gente, mas é só por aí. Eu desejo para todos um carnaval de paz, de muita energia boa sendo recuperada. Se for gastar energia, recupera ela depois. E um convite que depois do carnaval, no dia 27, começa um programa que eu chamei de PAPV, Programa Alimentar Pós-Verão. Passada essa muvuca, quem quiser um brete, um acompanhamento mais de perto, eu vou estar um dia sim, um dia não, por 15 dias, com uma dieta estruturada, engessada, que só pode comer aquilo que eu mando e eu sou braba. Para quem tiver já feito entrevista comigo, porque ninguém entra nesse PAPV livre, leve e solto, tem que passar por mim, pro meu crivo, para saber se é critério, se é a hora, se precisa. E se de fato vai ajudar, porque vai ser 15 dias de assim, ó, pauleira. Para que em 15 dias a pessoa tenha um resultado, porque quem quer educação alimentar sabe que isso é longo prazo. Quem quer viver saudável sabe que isso vai levar um tempo. Mas a gente quer estar magro ontem, né, pessoal? E não quer ficar esperando. A gente quer para já. Então a ideia é essa, é dar um resultado imediato com uma restrição calórica, sim, com um plano alimentar de baixas calorias, sim. Porém, pasmem, com carboidrato, porque isso eu nunca vou tirar. Não é isso que impede o emagrecimento. Daí, então, estão aqui assistindo hoje algumas pessoas que fazem o programa e que já comprovaram que comendo bem a gente fica no peso desejado e saudável, ok? Espero que as diquinhas práticas e rápidas tenham ajudado e que vocês tenham um carnaval saudável, comemorativo, de descanso, de reenergização, porque depois dessa semanada, o ano de 2023 finalmente vai começar, não é mesmo? Um abraço, um beijo grande em todo mundo que está aqui hoje e em quem vai assistir depois.